Olá pessoal, Menezes mais uma vez aqui com vocês. Dessa vez vamos falar sobre o pânico que já começou a misturar com a festa. A militância petista está comemorando como se a reeleição tivesse sido carimbada. Tem número da Eurasia Group rodando o grupo de WhatsApp Live Story. 60% de chance de Lula se reeleger. Champanhe na mão, como se outubro já tivesse acabado. Eu não estou preocupado com esse número. Vou explicar por quê. Com calma, com dado e com o que a militância prefere não colocar no mesmo post. O tamanho de São Paulo, a rejeição ao incumbente, o palanque estadual e o escândalo que gruda no sobrenome do presidente, o caso Lulinha. Primeiro, separar festa de militância de realidade eleitoral. A direita vive brigando, isso é fato. Áudio da Michele com o Flávio, novela familiar, manchete por uma semana. A esquerda agarrou isso como se fosse atestado de óbito do bolsonarismo. Família dividida? Acabou. Ano eleitoral costuma falar mais alto do que briga de sala. Pode render engajamento. Na urna, o eleitor vota preço, segurança, emprego e nojo de esquema. Não vota ata de reunião de família. E ao contrário do que a esquerda imagina, essa confusão pode até servir ao Flávio. Mostra que não é só fantoche, tem atrito, tem voz. Depois o grupo se acomoda. Sempre se acomodou. O calcanhar de Aquiles do Lula não é briga da oposição. O nome do problema é São Paulo. Foi em São Paulo que Bolsonaro perdeu 2022, não no Nordeste do mantra. O Nordeste deu mais voto a Bolsonaro em 2022 do que em 2018. O buraco foi o maior colégio do país. São Paulo tem cerca de 34,4 milhões de eleitores, algo em torno de 22% do eleitorado nacional, na casa dos 155 milhões. 1 em cada 4 eleitores está ali. Perder feio em São Paulo não é perder um pedaço do mapa, é levar um golpe que o resto do Brasil mal cobre. O Datafolha mais recente no estado, registrado no TSE, não há empate de festa petista. No primeiro turno em São Paulo, Flávio aparece com 37% e Lula com 33%, margem de 2 pontos. No segundo turno no estado, Flávio 47% e Lula 42%. Nacionalmente, o Datafolha ainda põe Lula à frente, 39% a 33% no primeiro turno e 47% no segundo, diferença no limite da margem. A vantagem nacional do petista encolheu. Era 10 pontos em junho, 8 em julho, 6 agora. Quem só espalha os 60% da Eurásia esconde o mapa que decide. A Eurasia em julho subiu de 55% para 60% a probabilidade de reeleição, com 30% para Flávio e 10% para outro nome. A própria consultoria lista o que limita o favoritismo. Pessimismo do eleitor, desgaste do PT no poder, segurança pública. 60% não é fatura liquidada, é modelo de risco para cliente. Hillary tinha 85% em 2016. Lula era dado como primeiro turno em 2022 e não veio. A diferença final foi 2,1 milhões de votos num país continental. Instituto historicamente infla a esquerda e subestima voto que não gosta de declarar. Se Flávio chegar a 5 pontos nas pesquisas, a urna pode inverter. Em São Paulo, a inversão já aparece no segundo turno. O eleitor paulista pune incumbente. 4 meses antes de 2022, Lula tinha 43% contra 30% de Bolsonaro no estado. 13 pontos de vantagem. Bolsonaro melhorou na reta e ainda assim o tamanho de São Paulo pesou. Agora o padrão se inverteu contra quem está no Planalto. Rejeição alta ao presidente, seja quem for. Em 2022, Lula era rejeitado por 43% dos paulistas e Bolsonaro por 56%. O incumbente leva o desgaste. Capital, ABC. Campinas resistem à bondade eleitoral comprada no atacado. Interior pode render emenda e programa. Grande São Paulo cobra resultado. Lula copia a estratégia de gastar no fim do ciclo, só que gasta mais. Juro alto segura carro e casa. Comida não espera tesouro direto. Quem come todo dia sente o ticket. Por isso a campanha petista corre ao TSE contra a postagem em massa de preço de alimento e chama foto de gôndola de material inautêntico. Quem tem preço baixo não teme etiqueta. Quem tem preço alto judicializa o print. Tarcísio pesa nessa conta como poucos nomes no país. Quaest de 25 de agosto, Tarcísio 40%, Haddad 27% no primeiro turno ao governo de São Paulo. Segundo turno, 47% a 30%. Real Time Big Data mostra folga ainda maior. Haddad não decolou como cabo eleitoral sonhado. É visto como poste, sem carisma de palanque próprio. O plano original do PT era segundo turno estadual puxando Lula. Sem isso, o petista fala sozinho no maior estado enquanto Tarcísio, se confirmar vitória cedo, empurra voto para Flávio. Senado governista em São Paulo também é frágil. Nome nacional tentando se eleger longe da base não substitui máquina local. Lula não tem time completo no estado, nem governador competitivo no ritmo de Tarcísio, nem chapa senatorial que empate o jogo. Isso soma. Minas também é pedra. Chapa estadual do campo governista não emplaca com a facilidade que o discurso nacional sugere. 2 grandes colégios
com problema de palanque não é detalhe, é estrutura. Agora entra o que a comemoração dos 60% finge que não existe. O escândalo do Lulinha. Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente, está no centro de 3 inquéritos da Polícia Federal autorizados pelo STF. 2 com André Mendonça, 1 com Flávio Dino. Não é fofoca de grupo, é representação policial, celular quebrado, relatório falando em núcleo permanente e coordenado. A PF descreve a atuação conjunta de Lulinha, da empresária Roberta Luxinger e do empresário Fernando Bittar, voltada à interlocução de interesse privado com órgão federal. Sociedade oculta, comunhão de interesses, lobby que extrapolou o limite ético e legal. A defesa nega a relação com o negócio da lobista. As mensagens dizem outra coisa. Roberta Euelo, amiga de Lulinha, citada na operação sem desconto. O esquema dos descontos ilegais no INSS. O careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, preso, aparece no mesmo circuito. A PF apura se valores que o careca mandou a Roberta, na casa de 1,5 milhão, chegaram ao filho do presidente. Relatório recente aponta que Roberta movimentou 300 mil em espécie, em pacotes, e que teria pago passagem de Lulinha. Há diálogo em que ela fala de casa custando cerca de 100 mil por mês e de passagem que não vai mais dar. Imóvel no Lago Sul, usado para reunião, frequentado pelo filho do presidente. No dia da busca da operação do INSS, ela postou foto na casa de Brasília. O empresário Kleber Ribas transferiu cerca de $, 2,5 milhões a Roberta entre 2024 e 2025. No mesmo período, empresas ligadas a ele fecharam contratos na casa de 30 milhões com o Ministério do Desenvolvimento Social. A PF liga a intermediação de interesse no governo à mesma rede. O eixo da saúde é o mais explícito. Tentativa de vender medicamento à base de canabidiol ao SUS. Minuta na casa de 1,2 milhão de frascos. Operação estimada em 626 milhões, com cheiro de dispensa de licitação. O contrato não fechou. Isso não apaga a articulação. Roberta mandou minuta ao Marcola, Marco Aurélio Santana Ribeiro, então chefe de gabinete de Lula. Mensagem para colocar o Fábio em cima do Berge. Swedenberger Barbosa, número 2 da saúde. Marcola, beleza. Outro inquérito mira a DataPrev. Terceiro amplia a órgão federal. A PF escreveu que os investigados se preocupavam em ocultar a associação e a participação de um terceiro de elevada relevância política, por ser filho do presidente. Roberta, em mensagem revelada, Fábio não faz nada. Só entra em campo quando precisa. Tem que se preservar. Outra, nosso nível está outro, nosso futuro é Suíça. Lulinha, isso, deixa eles, trabalho para caralho e nunca dá em nada. Lula relativizou o caso Marcola com a frase de quem nunca pegou empréstimo com amigo. O mesmo circuito agora aponta o filho. Empréstimo que não parece empréstimo. Lobby que não parece lobby. Beneficiário indireto que precisa ser preservado. Governo que prega a ética e convive com 3 inquéritos no STF sobre o primogênito. PGR já pediu remessa de parte dos casos à primeira instância. Defesa tenta arquivar por falta de justa causa antes da eleição. Oposição cobra depoimento. Nada disso é sentença. É fato político. O eleitor paulista que já pune incumbente não precisa de denúncia recebida para juntar comida cara, gasto alto e sobrenome no relatório da PF. Por isso, os 60% da Eurasia e a festa no WhatsApp soam ocos. A consultoria olhou a aprovação recuperando na casa dos 47% e subiu a probabilidade. Não olhou o Datafolha de São Paulo com Flávio na frente no segundo turno. Não colocou no mesmo gráfico a foto da gôndola e a mensagem da Suíça. Segurança pública continua sendo o terreno da oposição. A própria Eurasia admite. Inflação de alimento é o ponto em que a bondade fiscal quebra. Transferência ajuda um grupo e dilui o poder de compra da maioria. O governo chama de sensação. Diz que o brasileiro está comprando mais. Joga guerra no colo do eleitor. No caixa, a etiqueta não discute tese. No mesmo mês, a campanha aciona o TSE contra roteiro de influenciador e código de barras repetido. Se o preço era verdadeiro, repetir a foto não vira mentira. Vira evidência. Mentira seria inventar etiqueta. Ninguém precisa inventar. A máquina federal existe, tempo de TV existe, recurso existe. Lula não é candidato morto. Quem disser que está fácil para Flávio também mente. Eleição é dura, mas caminhada fácil, como a militância vende, não é. São Paulo é 22% do eleitorado. Tarcísio puxa. Haddad não empata o palanque. Rejeição ao Planalto sobe no estado que já derrubou o incumbente. O escândalo Lulinha cola no discurso de moralidade. Marcola, Roberta, Careca, Canabidiol, DataPrev, Dinheiro Vivo, Casa de 100 mil, passagem, contrato de 30 milhões no MDS. Tudo isso no mesmo governo que pede ao TSE para calar post de supermercado. Você decide se 60% de consultoria internacional pesa mais do que 37 a 33 em São Paulo e 47 a 42 no segundo turno do maior estado. Decide se briga de família da oposição anula 3 inquéritos no filho
filho do presidente. Decide-se, estamos comprando mais, explica o ticket. Tem muita água até outubro. Família pode se acertar. Tarcísio pode puxar onda. Eleitor cansado pode dar recado. O jogo está aberto exatamente onde a esquerda mais precisa que esteja fechado. Deixa a opinião no comentário. Se o conteúdo serve, deixa o like, se inscreve, compartilha. Forte abraço. Que Deus abençoe você e o Brasil. Até o próximo vídeo.